dia a todos. Eu queria convidar a Vera Antunes para participar. Ela vai apresentar o trabalho Quando o Analista é um Mal para o Seu Paciente. A Vera é psicóloga, é membro efetivo, docente e didata aqui da sociedade e é graduada também em letras, português e literatura. Quer você que senta aqui? Sim, pode ser. Porque aí você passa. O que é que eu passo para você? Passar para onde? Ah, você não vai passar PowerPoint, não? Não. Ah, bom, então não. Pensei que você fosse passar PowerPoint. Não. Ah, tá. Muito bem. Bom dia para todos, né? Esse trabalho, eu publiquei nesse jornal de psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em 2017, e como esse jornal ele tem um alcance muito grande e o trabalho era muito instigante, me pediram que fizessem umas ponderações. Então eu vou iniciar pelas ponderações, né, já que o trabalho é tão instigante. Mas eu vou ler um pouco e vou falar um pouco, porque para não ficar grande demais, né? Nesse trabalho, nesse artigo, eu desejo fazer. É importante que hoje são diálogos exatamente por isso. Eu quero que tomem meu trabalho como diálogos, não como mestre, como falou o Paulo. Eu desejo nesse artigo fazer uma reflexão acerca do papel creditado à psicanálise nos tempos atuais. E com isso, utilizando-me do artigo sobre psicanálise selvagem de Freud, de 1910, procurar compreender quando um psicanalista pode ser um mal para seu paciente. Então, ao introduzir o conceito de psicanálise selvagem, em que o analista sente-se o indivíduo do saber e deixa de ouvir seu paciente de maneira cautelosa, paciente, investigativa, para lançar-se de forma selvagem a fazer interpretações de cunho teórico e dogmático, Freud nos alerta para um processo perigoso e destrutivo que consiste em enfiar material postiço e atrapalhador. Freud, nessa época, ele ficou muito preocupado, sabe, com as teorias que ele tinha criado, né, e a técnica e tal, ficou com muito medo de saírem usando a técnica de uma forma selvagem, né, assim, de qualquer jeito, a coisa de uma maneira teórica. Que consiste em enfiar material postiço e atrapalhador na mente do paciente, trazendo mais confusão a seu aparelho mental do que o alívio esperado, fruto da compreensão. Isso demonstra que a mente do analista também está confusa e ele interpreta teoricamente, fora do timing, colaborando para, entre outras sensações, a desintegração do pensamento de um paciente que já chegou em pedaços. No mínimo, isso pode ser bastante desastroso. Nas palavras de Bion, é função do analista estar e sentir-se disponível, sem memória e sem desejo. E observando o que fez Freud, que é interessante que a gente guarda muitas teorias de Freud, mas a gente não guarda muito como é que era a postura dele para com seus pacientes, né? Então, eu chamo atenção para isso. E observando o que fez Freud, poder aproximar-se dos pacientes com um espírito investigativo, sem preconceitos e muita paciência. Caso não tivéssemos esse exemplo da postura de acolhimento que teve para com suas pacientes histéricas, talvez estivéssemos nomeando e catalogando pessoas. Ao longo de anos de exercício da clínica, divididos entre o trabalho de psicoterapeuta em várias vertentes e de psicanalista, tenho visto e ouvido dizer sobre muitos pacientes que trazem em sua bagagem um ou mais profissionais anteriores. Quando eu falo profissionais, eu não estou me referindo só a psicanalistas, de uma maneira geral, enfiados, por assim dizer, de forma confusa em suas mentes,
Cito o caso de Maria, que após muito tempo de tratamento com um psicanalista, teve seu fluxo emocional impactado por um impasse, em função do qual ambos acharam por bem encerrar o atendimento, e foi nesse momento que ocorreu o nosso encontro, caminhada que ela foi pelo próprio analista. A ideia é que chegou muito desconfiada e aflita, e foi necessário um longo período de escuta para investigar todo aquele emaranhado de mal-entendidos e encontrando as pontas do novelo de emoções. Apesar de o nosso trabalho ter sido inicialmente muito carregado de impressões de sua análise anterior, procurei me despir de meus conhecimentos teóricos, de minhas ideias preconcebidas a respeito do trabalho precedente. Cuidado, ouvidos apostos, delicadeza e espera foram meus instrumentos. Henrique Ronstein, em seu livro A Psicologia da Criação, muito me ajudou a auxiliar essa paciente a deixar desabrochar a sua personalidade, separar-se da forma mental idealizada de toda uma relação que ficou infiltrada dentro de si e reencontrar o seu próprio eu. Parece ter havido aqui o que Mário Pacheco de Almeida Prado denominou e escreveu como estado de entranhamento. Essa paciente entranhou-se com a figura projetada e identificada de quem a estava atendendo. A ideia que se foi formando em mim a respeito desse tratamento anterior foi que durante um período construiu-se uma cobertura teórica, paciente, analista. Nas sessões eles conversavam muito teoricamente, a pessoa lia muito sobre psicanálise, psicoterapia, que serviu como uma capa imaginária e artificial de integração do eu. Mas com o decorrer da relação analítica, a capa de resistência não se sustentou graças ao dinamismo do inconsciente e do eu. Analista e paciente foram tomados por um estado de angústia, de aflição e angústia, que os levou a atitudes pouco comuns nesse tipo de trabalho, tais como o analista preocupado ligar fora do horário das sessões para certificar-se de que o paciente estava bem. Há um outro exemplo, uma moça Adriana, de quem tomei conhecimento. Esses casos que eu trago aqui são casos que eu conheci de perto, e são casos até que dizem respeito a mim mesma, então não tenho muita dúvida se é verdade ou não, vamos dizer assim. Há outro exemplo, uma moça Adriana, de quem tomei conhecimento por intermédio de familiares, que se tratou durante 5 anos com um analista e que voltava de suas sessões muito confusa por não entender as interpretações do analista. A descrição que me davam dessas sessões me levava a pensar que seu analista fornecia impressões carregadas de linguagem teórica, que mais confundiam que ajudavam. Essa análise acabou se rompendo e a paciente vivenciou um estado psicótico caracterizado por desagregação e despersonalização. Só agora, após 3 anos, com uma analista de linguagem mais acessível, até eu vi que tem uma coisa sobre linguagem do analista, né? Um evento próximo, eu dou muito valor a isso. Mais acessível e uma análise não selvagem, ela está podendo compreender-se melhor e integrar dentro de si os pedaços desconectados das interpretações do seu antigo analista. Graças a esses fatos e alguns outros que não é preciso citar aqui, considero muito importante a maneira pela qual o analista traduz a interpretação para seu paciente e a adequação da linguagem verbal e não verbal que ele utiliza para comunicar-se, dentro de suas possibilidades emocionais. Bem, aí entram as minhas ponderações. Antes de prosseguir, é importante dizer que nessa escrita trato da descrição de minha experiência pessoal e profissional por quase 40 anos. E aqui se pretende apenas trocar ideias, e não fornece embasamento teórico ou clínico para os caros colegas de profissão. Quando me refiro a aspectos não terapêuticos dos analistas, não deixam em momento algum de me considerar entre esses analistas que fazem movimentos antiterapêuticos.
Pelo contrário, foi observando meus tropeços, ora para um lado, ora para o outro, e fui construindo com o material do meu mundo interno e a observação de meu entorno um arcabouço que gerou esse trabalho. É verdade que nele também saí em defesa de nossos pacientes, que muitas vezes são vítimas de nossa atuação, além também de muitos pacientes que sofrem por nossos enganos. Observei e passei a tomar para mim a ideia de que o radicalismo, que se assemelha ao absolutismo carismático próprio dos castelos, das escolas ou linhas psicanalíticas, não faz bem para o desempenho de nossa profissão. Não só de nossa especialidade como psicanalistas, mas de todos os que lidam com a saúde mental. É verdade que vivemos numa linha divisória muito tênue entre acertos, erros e reparação. E precisamos do pensamento de todos para tentarmos encontrar o caminho do meio. Mas, ao mesmo tempo, cercados por uma série de informações, umas excludentes e outras complementares entre si, ficamos confusos. Talvez muito mais do que alguns outros profissionais, e por todo o tempo estejamos lidando com emoções e comportamentos difíceis de digerir e administrar. Saber fazer autocrítica também pertence ao jogo analítico. Isso daria um outro trabalho. Aqui, porém, produzo um recorte e sigo por um viés no qual não se vê apenas o paciente que precisa de análise, mas também o analista que precisa de mais análise. Um pouco na contramão dos artigos que residem puramente no campo terapêutico, lanço meu questionamento e a reflexão sobre nosso próprio desempenho. Caminho esse muitas vezes desagradável, porque nos empurra de encontro a camadas gradativamente mais profundas e obscuras de nosso inconsciente. Cada paciente requer de nós, dia após dia, essa pesquisa interna. Por que na literatura psicanalítica ainda se fala pouco da contratransferência? Também não é preciso ignorar que muitos avanços já foram feitos nesse sentido. Mas por que não falarmos mais? Por sorte, não estamos sozinhos nessas observações. Rosenfeld traz em seu livro Impasse e Interpretação umas linhas que vou repetir aqui. Para ser cuidadoso e sensível, e portanto terapêutico, o analista depende fundamentalmente do funcionamento de sua personalidade como importante instrumento. Por essa razão, recebemos formação não só clínica e teórica, isso aqui até ando vendo tanto uma desvalorização da análise para a formação, não só clínica e teórica através de palestras e supervisão, mas também nos submetemos à análise. A análise da estrutura de defesas do analista tem que abranger suas defesas contra as ansiedades arraigadas da primeira infância, que muitas vezes ocultam problemas ou ansiedades psicóticas inconscientes. Felizmente, tem-se notado um pouco mais de interesse dos psicanalistas em publicar esse avesso da medalha. Para citar um deles, temos o caso da Revista Brasileira de Psicanálise, que dedica um número inteiro ao tema O Analista Desconcertado, em 2016. Ali, muitos artigos e exemplos são apresentados por analistas que fazem autocrítica. Também o Winnicott, já em 1947, lança o seu artigo O Ódio na Contratransferência, que vale a pena citar. Gostaria de examinar nesse trabalho um aspecto do tema ambivalência, a saber, o ódio na contratransferência. Sugiro que, se um analista quer analisar psicóticos ou antissociais, ele deve ter uma consciência tão completa da contratransferência que seja capaz de isolar e estudar suas reações objetivas ao paciente. Estas incluirão o ódio. Os fenômenos da contratransferência, às vezes, serão as coisas mais importantes de uma análise.
Nos dias de hoje, a contra-transferência deixa de ser um fantasma para ser um auxiliar na compreensão do inconsciente, tanto do paciente quanto do analista. Penetrando em camadas da mente cada vez mais profundas, passamos a nelas tomar contato com os aspectos psicóticos, assim como um estado psicótico agudo. Com tristeza, observa-se ainda que a comunicação feita por alguns profissionais da área de saúde, pela mídia e pelos próprios pacientes, acerca dos desequilíbrios mentais, é muitas vezes tratada como banalidades, comunicadas até com certa vaidade, como nesses exemplos: sou bipolar, tenho toque, ou tratada de uma forma rígida e preconceituosa, como por exemplo nas declarações: sou esquizofrênico, ele toma tarja preta, o que também sugere a imodéstia de ser diferente e merecer tratamento diferenciado da sociedade. Essas são avaliações selvagens, e isso preocupa. Parece faltar em ponderação e atenção respeitosa em cada caso para perceber o sofrimento e encontrar o seu devido valor. Recebemos pacientes que chegam com o seu diagnóstico pronto: eu sou esquizofrênico. Quando lhes perguntamos o que querem dizer com isso, respondem que foi isso que disseram para eles. Observe que ainda existem muito medo e preconceito para com os distúrbios mentais, e isso atrapalha a nossa pesquisa. Esclareço que, quando cito exemplos, isso não pressupõe que trabalhe sempre da mesma maneira em toda a situação. Como disse, esse trabalho visa refletir sobre nossa função, diariamente, sozinhos, em nosso silêncio, entre nós psicanalistas e no consultório com o paciente. Estou emitindo opiniões e não implantando uma verdade. Nesse artigo, pretendo expressar o que aprendi no balanceio das interpretações, as quais pretendi que fossem terapêuticas, mas com que nem sempre consegui o sucesso desejado. Após esse entremeio, dou seguimento então às minhas observações. Essas foram as ponderações, né, para que as pessoas... Bem, quando o paciente cresce e a análise tem sucesso, nesse ponto, muitas vezes surge o perigo ocasionado pela inveja proveniente do analista, não bem elaborada em sua análise pessoal. Então começa a atacar o seu próprio trabalho e com isso atrapalha e ataca o desenvolvimento do seu paciente. De forma inconsciente, nos tais pontos cegos, ditos por Freud, em 1912, ambos não enxergam o problema, até verificarem que algo ficou paralisado. A análise não está mais evoluindo. Caso o analista não se dê conta de suas dificuldades, vai cuidar de entender em sua mente o que está acontecendo, a análise prossegue sem melhoras. Por muitos anos. Talvez possam ser incluídas aqui muitas das análises intermináveis ou as situações em que o trabalho é interrompido pelo paciente ou por analista e paciente. Também podemos falar da inveja que o analista guarda em relação a seu próprio analista, pois ao tratar o seu trabalho está atacando o que recebeu do seu analista, evitando o sentimento de gratidão e o devido reconhecimento do mérito. Se esse tratamento prossegue, o que se nota é um roubo. Analista e paciente omitem material de forma consciente ou inconsciente. No caso do encontro analítico, quando a verdade e a espontaneidade ficam suprimidas, o que poderia ser construtivo passa a ser cada vez mais destrutivo. Vencer o narcisismo e poder deixar que o paciente se vá com os talentos que tem e que desenvolveu, com aquilo que é mais genuíno, não é tarefa fácil para um analista. Assemelha-se à situação dos pais quando a separação a seu tempo dos filhos. É uma dor necessária e qualifica nosso bom desempenho como pais analíticos. Como não há guia que ensine isso aos pais, também não há teoria que nos vá ajudar nisso. Apenas a nossa experiência de análise pessoal. Eu vou pular aqui uma parte. Aí eu trago um item sobre o preconceito. Todos
temos preconceitos, por sinal que muito empobrecem nossa vida. Um analista que não trabalhou bem seus preconceitos em sua própria análise pode atacar seus pacientes com interpretações também preconceituosas e deixar de ver as reais angústias dele. Por isso, tem o exemplo de Gertrudes, uma bem-sucedida profissional que teve suas raízes plantadas na vida rural e, à custa de muitos esforços e sofrimentos, vai para a análise exatamente com esta problemática. Por um lado, sente-se bem, criando e trabalhando na metrópole. Por outro, como sempre foi a tônica de sua vida, sente-se desajustada. Isso acontece muito com pessoas que vêm no interior para cidade grande. Desajustada, aos costumes e um meio social tão diferentes da vida do campo em que passou os primeiros anos de sua infância e fincou raízes que a sustentam e sustentaram por toda a sua vida. Lá estavam seus pais e toda a história de sua primeira infância. Em determinada sessão, ao se conflitar entre a fama e a menina campesina que sempre foi, ouve de seu analista: "Você quer voltar a ser caipira?" Esta fala do analista atingiu como uma punhalada a sua ferida. Como poderia continuar sua análise com alguém que via como algo desvalorizado sua condição primeira de ser uma caipira? Afinal, seu mundo mental foi construído por seus pais, irmãos, amigos, todo mundo caipira. Acredito que, como essa moça, inúmeras pessoas que saem do interior e vêm para a cidade grande sentem e sofrem esse tipo de preconceito, além de muitas dificuldades para poder amalgamar essas duas experiências numa só mente. Felizmente, desta feita, o analista pôde refletir e verificar que não havia sido suficientemente continente para as angústias de estudos, esclarecer melhor alguns mal-entendidos e prosseguir com segurança na condução desta análise. Isso nos dá a esperança de poder verificar que há possibilidade de conserto para nossos desacertos. Mas se encontrarmos, ficamos por hora apenas com mais esse exemplo a ser citado. Mas se encontrarmos um profissional que tem recursos para estar aberto a qualquer fenômeno para ser analisado ou catalogado, mas simplesmente ser observado, é possível que esse analista esteja apto a desempenhar bem o seu trabalho. Trata-se de trabalho terapêutico e, ao mesmo tempo, investigativo, e para isso é necessário manter nossa mente o mais desinfectada possível, pois, sem pretender atingir a limpeza total, qualquer sujeira, se não eliminada, pode comprometer o campo analítico e criar com isso ou um paciente submisso ou um paciente que abandona o tratamento e torna-se resistente a procurar outro analista. O resultado é que diante dele a psicanálise fica desacreditada. Para o analista abrir sua mente com o máximo de disponibilidade, despida, se possível, de qualquer teoria dogmática, é fundamental para o sucesso de uma análise. Sei que não sou a primeira a dizer isso, muitos já disseram antes de mim. Freud chamou essa atitude do analista de atenção flutuante, Bion de sem memória e sem desejo. Mas gostaria de deixar claro que meu modo de pensar é mais que isso, é estar disponível com todo o corpo, é estar presente com toda uma bagagem própria de vida, que certamente foi o que fez o paciente escolher esse analista e não o outro. Identificou nesse profissional interlocutor um bom cabide para ir pendurando suas capas, por meio de projeções e transferências. Pode ser que este não consiga corresponder a toda essa expectativa, mas se o analista for capaz de observar o que lhe é pendurado em estilo e qualidade, a análise poderá progredir. Caso contrário, esse cabide não serviu para esse paciente. Nessa hora, o narcisismo do analista será testado
e o momento é de reflexão e de uma abertura ainda maior. Pode ser que o processo possa crescer junto com ambos e que o cabide venha se adequar à função de pendurar essas capas. Após tirar essas capas que estavam gerando resistências ao encontro, digeri-las e reapresentá-las é possível. Então, no nível verdadeiro e profundo, surgir uma compreensão e um auxílio genuíno e duradouro. Dia após dia, é necessário testar se estamos com os pés no chão, descalços e à vontade. Eu acho muito importante a gente também ver se a gente está à vontade com aquele paciente. Não é só se o paciente está à vontade conosco. Em cada sessão, faz bem pautar-se pelas ideologias e filosofias dos sábios gregos. A ideologia do Carpe Diem. Os clássicos gregos e latinos exploraram em suas obras a ideologia do Carpe Diem diante da brevidade da vida e da necessidade de aproveitar o momento. Baseando-me neles, imagino uma boa análise. Há tempos, precisamos entregar-nos ao momento, de corpo e alma, para que o consciente do nosso paciente possa penetrar em nós e lá em nossa mente inconsciente encontrar a reverberação que faça vibrar uma linguagem apropriada ao momento. E como na afinação de uma lira, poder transformar o que é som, cheiro, gosto e pele em palavras. Essa é a poesia da psicanálise. Fazermos de uma cacofonia um concerto. Poder-se-ia argumentar, mas isso não existe. Essa análise é idealizada, fruto de um sonho, mas não é dos sonhos que nasce a realidade? Qual é a realidade do sétimo, com todos os seus atributos concretos e abstratos, senão um sonho? Um sonho construído a dois, que contém uma semântica totalmente individualizada, com suspiros, lágrimas, risos e graças. Quem sabe contar, após uma sessão profunda de análise, o que aconteceu ali? Ela é o sonho do analista sonhado junto com o seu analisando. Não há palavras que descrevam esse momento. Como no Carpe Diem, só a experiência basta. Mas às vezes, ou quase sempre, faz-se necessária a discussão de casos para a troca de experiências. Mas as palavras são muito limitadoras. Não é bom confundir o que é uma mesa com a palavra mesa, por exemplo, com todo o significado que ela pode ter. Para uma criança ou um psicótico, pode representar até concretamente um outro objeto. Imagine quanta recordação, fantasia, confraternização e briga uma mesa representa. Isso para falar do mínimo. Acho que quando é preciso falar de simplicidade, que importa para se ser um bom analista, é preciso recorrer à arte e à filosofia. Aliás, Freud foi muito por esse viés, né? E é na poesia de Alberto Caeiro e na filosofia de Ricardo Reis, heterônimos Fernando Pessoa, que encontro as palavras que descrevem o que sinto passar-se no processo analítico. No guardador de rebanhos de Caeiro, penso com os olhos e com os ouvidos. Sou um guardador de rebanhos, e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Sinto todo o meu corpo deitado na relva. Sei a verdade e sou feliz. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito no comprido da erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. E a filosofia de Ricardo Reis também é um elemento inspirador. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Penso que ser analista é muito mais estar do que interpretar. A interpretação só tem valor na medida em que primeiro se está presente. E o presente muitas vezes parece, mas não é uma repetição. Tem muito tempo ainda? Não?
Começou com 10 minutos. Já começamos, a gente começou com um pouquinho, né? Aí eu trago um questionamento sobre compulsão, repetição e repetir para elaborar. Passe de uma mesma moeda. Veja a compulsão à repetição não apenas como um sintoma da pulsão de morte, mas como uma tentativa de integração, promovida pelo instinto de vida que não obteve êxito e por isso repetida muitas vezes. Infelizmente malograda porque falta uma ou várias peças nesse puzzle. Mas ao ter a paciência necessária de ouvir e ouvir muitas e muitas vezes a mesma repetição, logo se verá que não é uma repetição, e com algumas pontuações oportunas, a vida e não a morte se faz prevalecer. Não é sempre que consigo exemplos que possam demonstrar isso com clareza, mas vou citar 4 que como variantes poderão servir a esse contexto. Inicie com Marina, que enchia as suas sessões com um diário, ou às vezes uma agenda, o que fez no dia e no que tem para fazer no dia seguinte, no outro dia seguinte, no outro mês, e assim por diante. E se desesperava com essa repetição sem fim de afazeres. Mas fui percebendo que o que ela vinha fazer ali era poder repetir sua lista de afazeres para que sua mente fosse se organizando, como de fato se deu. E cabia a mim ouvir e não me desesperar. Nesse caso, o meu trabalho era ouvir repetidamente. No caso de Antônio, a repetição se faz pelas faltas. E a analista descobriu que, de Antônio, que ela precisava repetidamente esperar e guardar o seu horário. Antônio repetia: eu falto muito, mas eu melhoro. Com isso, pedi à analista que continuasse guardando o seu horário. Foi percebido que o fato de o analista ficar em sua espera, até porque nunca lhe avisou que não viria, e nunca avisava, deixava a analista esperando, garantia em sua fantasia um bem-estar, a sensação de nunca estar só. Em Matilde, a repetição era do silêncio. Muitas vezes dormiu nas sessões, mas precisava ter o analista ao seu lado, em silêncio, como uma criança que brinca em silêncio ao lado da mãe em busca de um lugar seguro e tranquilo, ou dorme placidamente. Interpretar verbalmente nesse momento parece ser uma interrupção da elaboração, um corte num processo que está se fazendo de uma maneira um pouco diferente, mas que está acontecendo no inconsciente. Para completar, Gertrudes, de quem já falei, cujo exemplo também se testa o nosso objetivo aqui, repetia que não se sentia tendo um corpo, porque não se sentia inteira. Comparava-se a uma árvore em que só o que era genuíno eram suas raízes, aquela do interior. Enquanto em sua vida, no seu dia a dia, o que aparecia eram as folhas e os frutos. Havia não um caule, mas uma fenda. Todos viam Gertrudes, mas para ela tudo que viam era falso. O genuíno estava enterrado. Com o analista, após os acertos que foram possíveis com relação aos desentendimentos que haviam tido e que tinham culminado numa intervenção desastrosa desse último, passou a viver o genuíno, até conseguir costurar a fenda e juntar raízes com caule, flores, folhas. Então, acredito não ser bom para o paciente quando o analista julga que seu trabalho é formular interpretações verbais, sempre. Há interpretações e compreensões mudas. Muitas vezes essa confusão é ocasionada por um superego muito rígido do analista, que lhe cobra cumprir um suposto dever de analista. E, caso consiga abrir mão do seu narcisismo, como fez o analista de Gertrudes, poderá consertar mal entendidos e seguir em frente com uma qualidade de trabalho até melhor. Bem, agora eu vou para as considerações finais. Pode ser? Não. Considero que quando o analista se sente amedrontado perante o paciente, assim como também ameaçado em seu equilíbrio mental de forma consciente ou inconsciente, sua tendência será defender-se muitas vezes intimidando o paciente com interpretações de competição e ataque.
Vale atentar também, já que nós estamos nos referindo a esse artigo de 1910, para o fato, isso aí é importante, que na edição estándar brasileira das obras psicológicas de Freud, a expressão psicanálise selvagem é traduzida por psicanálise silvestre. Como a grande diferença entre os significados do termo silvestre e selvagem na nossa língua, esse fato deixa os leitores dessa edição fora do contexto de entendimento pretendido por Freud. Pode-se também observar, talvez seja por isso que Freud mostra assim, nesse artigo de 1910, Freud mostra-se preocupado com o possível uso dos conceitos da psicanálise de maneira selvagem, sem escrúpulo e agressiva. Talvez seja por isso que Freud, mais tarde, em 1937, tenha recomendado a todos os analistas uma reciclagem de suas próprias análises a cada 5 anos. Também é válido mencionar essa questão, já que basta observar a mídia, pessoas de nossas relações, o próprio público que nos procura, para sermos informados do descrédito que muitas vezes sofre a psicanálise, tratada muitas vezes com xistes, risadas, quiçá provocadas por desilusões. Podemos dizer que ao carecermos de mais análise, acabamos por projetar nossos conteúdos mentais não digeridos nos pacientes. Para essa afirmação, vale-nos aqui até mesmo de uma autoridade que supomos ter. Após concluirmos nossa formação e estarmos credenciados pela IPA, por outro lado, também estamos convictos de que a formação psicanalítica não termina com a passagem a membros associados, titulados de data. De nada adiantam os títulos, quando é a angústia do paciente que nos angustia. Completamos essas reflexões carinhosamente, acreditando que ser psicanalista é muito mais do que o já mencionado assim. É desenvolvermos em nós mesmos, cada vez com mais propriedade, uma mente que pensa, cria e, acima de tudo, ama o que faz. Faz-se necessário cuidado permanente com o nosso instrumento de trabalho, que é nossa mente. Temos o compromisso de afinarmos nossa mente, assim como um pianista afina seu piano periodicamente, para não desafinar com quem nos procura, com nós mesmos e, sobretudo, com a boa reputação da psicanálise. Nas palavras de Freud, na primavera de 1910, fundamos uma sociedade psicanalítica internacional em que a lista de membros encontra-se à disposição do público. Eu faço questão que isso siga em destaque, pois ele confiou em nós para continuarmos o seu trabalho de maneira genuína.